Olá, turminha, tudo bem? Vamos à nossa aula de português e hoje nós vamos continuar falando sobre os contos de encantamento. Nós já estudamos sobre os contos de exemplo, os de esperteza, de animais. Agora nós vamos continuar a falar sobre outra narrativa que também está presente na tradição popular brasileira, que é o conto de encantamento. Nessas histórias há feitiços, rainhas, príncipes, princesas, monstros, elementos mágicos que sempre ajudam, ou na verdade, na maioria das vezes ajudam um herói ou uma heroína a superar os desafios. Essas histórias, elas são muito parecidas com os contos de fadas, né? Também podem se chamar contos de fadas, mas podem ter outras versões. Então, quem trouxe essas histórias para cá, para o Brasil? Os portugueses, além de outros povos como holandeses, franceses, eles trouxeram dessas narrativas para o nosso território. E elas ficaram aqui e foram ganhando novas versões. No livro, vocês vão acompanhar um conto que tem origem europeia, mas hoje faz parte do folclore, que é o Bicho Manjaléu. Mas eu trouxe para vocês outro conto de encantamento que vocês provavelmente já devem conhecer, que é o Gato de Botas ou das Botas. Talvez não seja a versão igual a que você já viu ou escutou, mas esses contos populares, eles possuem várias versões, porque vão de tradição em tradição. Então, após vocês vão ver um vídeo contando a história do Gato de Botas. O Gato de Botas. Era uma vez um moleiro muito pobre que tinha 3 filhos, 2 homens e uma menina. Os 2 filhos mais velhos não gostavam muito de trabalhar, enquanto a mais nova ainda não tinha idade para isso. Quando o moleiro faleceu, deixou de herança 3 coisas: um moinho para o filho mais velho, um asno para o filho do meio e um gato para a menina mais nova. Os rapazes ficaram muito satisfeitos com o que ganharam de herança, mas a menina ficou meio confusa. O gato, percebendo a reação da menina, foi falar com ela. Disse que podia não parecer, mas que ele poderia ser muito mais útil que um moinho e um asno. Para ajudar sua dona com as despesas, o gato pede para que ela dê a ele um par de botas. Assim, ele poderia andar bastante procurando emprego. O gato andou por toda a cidade de San Gonzalo procurando emprego, mas ninguém confiava nele por ser muito pequeno e muito fofo. De repente, um touro muito forte e descontrolado começou a fazer muita bagunça pela cidade. O gato, por ser muito rápido e habilidoso, conseguiu fazer o touro parar. Toda a cidade ficou sabendo do feito do gatinho. Então, o rei o chamou para o castelo e o elogiou muito. O rei
sabendo da coragem do gato, pediu que ele recuperasse a sua coroa que tinha sido roubada. Disse que a coroa estava no castelo vizinho e que o gigante que morava lá o roubou. O gigante, além de muito grande, ainda tinha uma poção que fazia com que ele pudesse se transformar em qualquer animal. Por isso, ninguém tinha coragem de ir até lá. O gato de botas, sem ter medo algum, foi até o castelo do gigante. Já chegou entrando e fez um desafio de transformações para ele. O gigante disse que já tinha visto o gato antes, e então tomou uma poção e se transformou num touro bem grande e forte. Foi então que o gatinho percebeu que era o gigante que ia na cidade fazer muita bagunça, procurando coisas de valor para roubar. Esperto, o gato tentou enganar o touro gigante dizendo que ele só perdeu para o gatinho porque ele era muito grande e que se ele fosse um ratinho, teria vencido. Sem nem pensar direito, o touro pega uma outra poção e se transforma em um ratinho. Foi então que o gato astuto prendeu o ratinho em uma gaiola. Assim, ele não tinha mais acesso às poções e por isso nunca mais iria se transformar em outros animais para roubar. De volta ao castelo do rei, com a coroa recuperada e a gaiola com o ratinho na mão, o rei resolve dar um bom emprego para o gato. Agora, com um bom emprego, o gato conseguiu ajudar bastante a sua dona e viveram felizes para sempre. Gostaram da história? É bem engraçado esse gato, não é mesmo? E vocês conseguiram perceber as características do conto de encantamento? Feitiços, reis, príncipes, princesas, personagens do povo, elementos mágicos. Conseguiram perceber, não é mesmo? Então vamos continuar. Analisando as etapas da história. Então, primeiramente, nós temos a situação inicial. Os contos apresentam, no começo, uma situação de calma, tranquilidade, que, num determinado momento, é interrompida por um acontecimento que vai gerar um problema a ser resolvido, que os personagens terão que resolver, que é chamado de conflito gerador. E durante a resolução desse problema, desse desafio, que geralmente é por um herói ou uma heroína, acontece o desenvolvimento da história, do texto. Então, no conto de encantamento, nós temos a situação inicial, o início do conto, que é interrompido por um conflito gerador, que é um problema que os personagens precisam resolver durante a história. Durante a história é no desenvolvimento da história, para chegar então à situação final, que nós só vamos estudar na próxima aula de português. Tudo bem, meus amores? Então, aqui nós encerramos. Vocês vão acompanhar as atividades com o texto
do Bicho Manjaléu. Qualquer dúvida é só me perguntar. Beijos e até a próxima.